Eu acho que a minha vida, ela é, em um minuto eu poderia dizer assim, que ela é uma vida pautada na resiliência. Embora muitos ventos, embora muitas afrontas, embora muitas dificuldades, eu sempre soube que o dia seguinte seria melhor. E eu acho que às vezes essa mensagem falta para muitas pessoas. Saber que hoje não é o pior dia da sua vida. Não é o último dia, não é o dia sem esperança. Não é o dia que acaba. Hoje é só um dia ruim e amanhã vai ser um dia bom. Resiliência. Sobreviva hoje e você vai contar a sua benção amanhã. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre, temporada 2024. 2024, né? viramos Olha só. mais um ano aí. Deus é bom, hein? Começamos Tempo esse projeto em 22, né? Verdade. Novembro de 22 e já vamos aqui agora para a temporada 2024. E o primeiro episódio, ele é sempre marcante, né? Ele abre um novo ciclo e eu tô muito feliz, Helene. Tá, né? Tô muito feliz, ó, sabe por quê? Tem a ver com isso aqui, gente, olha só. Isso aqui tem um afeto, eu gosto de Kombi, né? E aí foi assim que despertou a curiosidade para conhecer uma pessoa. Com quem que a gente tá aqui hoje, Helene? Hoje estamos aqui com a Roberta, É, do podcast na Kombi. Kombi. É. E também é advogada, né? Também é advogada. Meu Deus do céu, eu tenho que saber as perguntas que eu vou fazer hoje. Já pensou ganhar um processo? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu quero agradecer, né? Começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Normalmente eu estou do lado de lá, hoje eu estou do lado de cá. Mas não é toda essa chiqueza, mas é uma bênção estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Obrigada verdade. pelo convite. Estamos aqui na Tizan, né? Tudo que a Roberta falou de estrutura, nós estamos aqui na Tizan, aqui em Alphaville. Põe estrutura nisso, hein? É, muito top, Muito né? top. Eles fazem também gravações externas, todo o layout das nossas páginas, tudo assim, preparado pela Tizan. Então, aqui embaixo está o @, você já entra em contato com o pessoal aí, tá bom? Fala com o Rafael, fala que só lá, eu vi lá no podcast do Eu Sou Milagre, aí vai ter um negocinho pra você lá. E aí, Elaine? Que benção, hein? Vamos lá. Então, ó, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link com o maior número de pessoas e comente bastante aí. Tenho certeza que a história da Roberta vai edificar muita vida. Verdade. Roberto, você é da onde? Você é daqui de Barueri mesmo? Barueriense, nata de sempre, de gema. Nascida e criada aqui. Fala um pouquinho da sua família, dos seus pais. Então, assim, eu tenho... Quantos anos eu tenho? Eu tenho 42 anos. E nasci em 81, tenho 42, né? Vou fazer 43. É isso aí. E nasci aqui em Barueri. Minha mãe, ela nasceu em Minas, morou um tempo em Espírito Santo. O meu avô era pastor, né? Então, vieram para cá, né? Meu avô veio para cá para se membrar no Belém também. Antes ele foi convertido na Metodista. É mesmo? Mas a do Brasil ou a wesleyana? Você sabe, não? Não faz pergunta difícil. Tá, porque eu fui da wesleyana. Então, deve ser, porque depois ele se foi para o Belém, né? Então são coisas assim que vão acontecendo, que Deus vai me promovendo uns encontros assim. Verdade. E ele veio para cá, né? E aí minha mãe conheceu o meu pai. E aí começa uma história bem complicada, não, bem comprida. Por quê? Ela casou com o meu pai aqui em Barueri já. Ela morava em São Paulo, aí casou com meu pai e veio morar em Barueri. E o meu pai já era da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em Barueri. Certo. E aí, com 11 anos, ele faleceu. Tinha eu e meu irmão. E aí, depois de 2 anos e pouco, ela casou com o meu padrasto, que tem 8 filhos. Nossa! Então eu falo assim... Por isso que a família precisava ter uma Kombi, gente. Tá explicado. Então, assim, minha mãe, meu pai e 10 filhos, né? Então, assim... Mas sempre de Barueri, assim, sempre por aqui, sempre no Belém. Eu costumo dizer, assim, que eu me orgulho muito da igreja que eu pertenço, porque não é uma instituição, é um lugar que o Senhor me plantou lá. Aí o pessoal fala assim, tem vontade de mudar de igreja? Eu falo assim, eu tenho vontade de estar na vontade de Deus. É verdade. Isso aí. Então, assim, teve um episódio
mais ou menos recente, que algumas pessoas foram para outra igreja e tal. Aí falaram, e você? Eu falei assim, eu só saio daqui quando Deus mandar eu sair. Porque se tem uma coisa que é primordial na nossa vida, é o direcionamento de Deus, porque senão a gente quebra a cara. Verdade. Então, por isso que eu falo assim, sou barueriense e assembleiana com muito orgulho. E essa família enchia a igreja dele, É. né? Porque quando chegava... Então, e assim, é engraçado porque assim, o meu pai Donato, né, que é o meu padrasto, Uhum. ele também ficou viúvo, né? A esposa dele faleceu, ela era muito jovem também, ela tinha 40 e poucos anos, se tivesse 40 anos. E eles tiveram muitos filhos, um atrás do outro. Ele veio da região ali de Pariqueraçu para morar para cá, porque veio trabalhar no fórum, essas coisas todas. E assim, o mais velho dele tinha em torno de 20 e poucos anos, e o mais novo, acho que tinha 4, 5, 6 anos no máximo, alguma coisa assim. E ela faleceu e ele ficou viúvo um tempo, cuidando dos filhos e tal. E a gente já se conhecia, assim, as famílias já se conheciam. Porque o meu pai Jairo, ele tinha um problema de saúde. Ele fazia hemodiálise. Então, vira e mexe, meu pai estava internado, vira e mexe, meu pai estava precisando ir para o hospital. E o pessoal da igreja ajudava muito, né? Porque eu e meu irmão eram pequenos e minha mãe sempre trabalhando, ela foi professora por muitos anos, sempre trabalhando em 2 escolas, tudo. Então, assim, era puxado para ela também. E o meu pai Donato, meu pai Jairo já se conheciam. Né? Então, assim, a gente já era amigos. Minha mãe fazia muito culto doméstico, juntava os irmãos em casa. Então, a esposa do Donato sempre ia lá também. Então teve uma boa aceitação. Quando seu pai Foi bem faleceu. tranquilo, foi bem Das duas tranquilo, assim. famílias. Assim, foi bem tranquilo na aceitação. Agora, de organização... Imagina, a família de 3 passa para 11. Então, assim, por exemplo, os meninos, que eu falo os meninos, assim, porque na maioria deles eram meninos, ficavam o dia todo na rua, os menores principalmente, os maiores já estavam começando a trabalhar, mas os pequenininhos na rua, brincando, aprontando todas. Então, assim, quando vieram para casa, aí minha mãe comprou pijaminha, chinelinho, roupinha, aí cada um tinha uma caneca, cada um lavava o seu prato, cada um lavava o seu talher, era tipo um quartel, assim, em casa. Mas foi muito legal, assim, porque eu era uma menina muito tímida e eu aprendi a me relacionar com pessoas. Meu Deus, Nossa, foi uma não dá- transformação na sua vida. Sim. Porque Não dá pra você, imaginar, Roberta, não te- dá pra Eu imaginar. era quietinha, assim. O Saulo brinca muito comigo, quando a gente começou a namorar muito cedo, e ele fala que eu não falava com as pessoas. Aí eu falei assim, eu vou escrever um livro. Eu já tenho o nome do livro, A Menina que Não Dava Bom Dia. Porque ele falava assim, fala com as pessoas, fala com as pessoas. Mas aí agora eu sou uma tagarela, assim. Mas a minha, assim, a minha personalidade é tímida, mas é que eu não sei o que acontece comigo, quando eu começo a falar, não paro mais. Jesus transformou. Eu acho que até que Jesus, de vez em quando, fala, para um pouquinho, Dá uma minha filha, você segurada fala aí, fia. demais. Então, legal, você sempre foi, desde muito jovem, assim, criado na igreja. Criado na igreja. Você tem alguma lembrança, assim, da época de adolescente, alguma coisa que marcou? Muitas, assim, por exemplo, eu lembro que quem é da Assembleia de Deus vai lembrar disso muito, que a escola bíblica dominical, e assim, eram separados por salas dentro da igreja mesmo, e na minha época tinha umas bandeirinhas que eles colocavam assim de premiação. E o que eu mais gostava era o final da escola bíblica, eles iam anunciar a pontuação, para ver quem que ia buscar a bandeirinha lá na frente para colocar assim do lado da classe, assim. E eu ficava naquela expectativa. Às vezes eu corria para a sala da minha mãe, que minha mãe dava aula para as jovens, né? E eu corria para a sala da minha mãe porque eu sabia que elas iam ganhar alguma coisa. Aí eu corria lá para pegar as bandeirinhas. Então, assim, por incrível que pareça, assim, quando a gente fecha o olho, quando eu fecho o olho, eu sinto até o cheiro do plástico da bandeirinha. Sabe aquela coisa Uma afetiva, lembrança. assim? Então, assim, as minhas memórias dentro da igreja, elas são muito, assim, presentes até hoje. Né? Coisas que a gente começa pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que eu lembrava ali de ver na hora. Na época, meu pastor era um pouco mais rígido, né? O pastor Davino, na época. Uma vez eu tenho uma lembrança, assim, que alguém esqueceu um pó
de tipo blush no banheiro. Aí ele anunciou no púlpito da igreja: a irmã que quiser pode vir retirar comigo. Ninguém apareceu para retirar. Então, assim, a gente traz assim, memórias muito, muito presentes. Quando a gente para pensar, você fala assim, gente, isso aqui faz parte da minha vida, isso aqui faz parte da minha história. Não é um lugar só que você frequenta, é um lugar que você cria memórias mesmo, você cria relacionamentos. Por isso que é tão difícil, às vezes, as pessoas falarem assim, você não vai mudar de igreja? Para quem está na mesma igreja a vida inteira, é difícil, que é como se você falasse, você não vai mudar de família? Você vai trocar sua mãe, seu pai, seus irmãos? Não, Nossa, calma. que né? forte isso aí que você tá Muito falando, hein? forte. É, porque aquilo ali faz parte de você, né? Então, assim, a gente não está na igreja por conta de cargo, a gente não está na igreja por conta de ser visto, a gente está na igreja porque a gente faz parte daquilo. Então, assim, para mim, cada mudança que há na igreja, cada estrutural ou de pastor, alguma coisa assim, às vezes eu sinto um pouco, porque eu falo assim, nossa, é a minha vida mudando um pouco. Eu sinto que aquilo ali é parte da minha vida também. A Helena ela se converteu um pouquinho depois, mas eu também sou de uma época da escola dominical, né? Então eu percebo que hoje em dia parece que não tá muito engajado, né? As pessoas Mas, parecem que não estão mais colocaram muito culto de manhã, né? preocupadas com isso, assim, de sentar para aprender, né? Você quer dar oportunidade para as pessoas, às vezes, trazerem uma palavra, elas querem a oportunidade, mas não querem sentar para aprender. E fica uma coisa vazia, né? E se você for ver, principalmente na Assembleia de Deus, nosso currículo de EBD é como se fosse um curso teológico. A gente fala sobre diversos temas, tudo bem, não é a profundidade de uma escola teológica, mas a gente tem uma carga horária ali equivalente a um curso mesmo. Mas é porque a palavra confronta, né? E hoje as pessoas fogem do confronto. Então, eu acredito que tem muita gente correndo aí atrás do evangelho da hipergraça, que você pode Qualquer fazer coisa. de tudo que Deus vai perdoar. E, na verdade, não é bem assim, né? Deus perdoa, mas você tem a sua responsabilidade. Você precisa se posicionar ali. Então, o estudo da palavra, conforme a pessoa vai se aprofundando, vai confrontando. E a gente vê que até mesmo alguns pastores, para confrontar a própria igreja, acabam recuando. Com medo de perder a ovelha, Hoje, né? graças a Deus, a gente não tem isso na nossa igreja, porque em pleno culto de Ano Novo, a gente ali tendo direcionamento e recebendo a cada... Isso. Mas sabe o que eu penso também? Eu penso assim, hoje muitas pessoas, por N motivos, né? Às vezes até por problemas psicológicos, problemas de saúde, problema na família, elas vão para a igreja como se fosse uma terapia. É terapêutico estar na igreja, mas não basta em si. Aquilo ali é mais do que uma terapia, aquilo ali é um tratamento na alma, aquilo ali é um aprendizado, aquilo ali é servir o reino. Então, se você parar para pensar e entrevistar algumas pessoas, elas não sabem o que estão fazendo lá. Só quer ser servida também. Eu venho aqui porque eu me sinto bem. Eu venho aqui porque o irmãozinho estacionou meu carro, tem o ar-condicionado, a água é fresca, o banheiro é limpo, tem boas músicas. Aí você fala assim, tá, mas tá mudando a sua vida? Né? Tá te confrontando? Você tá sendo uma pessoa melhor? Qual que é a razão? Você conhece a Cristo? Você sabe a quem você está servindo? Você sabe para quem que é esse culto aqui? Às vezes as pessoas estão indo por aí. Estão indo por um evento. E, Roberta, por você ter nascido na igreja, né? Eu, como o Emerson falou, me converti já tinha 36 anos. Então, não tive a dependência emocional da fé dos meus pais. E isso, às vezes, eu percebo um pouco, né, de quem nasceu na igreja. O Emerson ele sempre comenta comigo, né, fala assim, nossa, eu era muito dependente das orações da minha mãe. Então, qual foi o primeiro experiência, o primeiro contato que a Roberta, de fato, teve com Deus? Isso te marcou? Me marcou porque foi assim... A minha mãe, antes de congregar no Belém, ela passou um tempo no Ipiranga, né? Conheceu um pessoal do Ipiranga lá, quando ela era jovenzinha. E ela tinha uma amizade lá com o pessoal da igreja do Ipiranga, lá de São Paulo mesmo. E tinha uma irmã, a irmã Marlene. E eu lembro que eu tinha tipo uns 12 anos. Sabe? Quando você está saindo da infância e começando... Que hoje eu lidero os adolescentes
lá na Assembleia de Deus. E eu falo assim para eles: aquilo que você aprendeu na escola bíblica dominical era em forma de historinhas. Hoje, quando você é adolescente, isso tem que começar a fazer sentido na sua vida. Então, por exemplo, você aprende a história de José quando você era pequenininho. Só que aí, quando você vira adolescente, você fala assim: não, mas o que essa história vai fazer de diferença na minha vida? O que eu aprendo com isso? Então, nessa fase dos 11, dos 12 anos, que a gente vai vendo assim, o que faz sentido na nossa vida. Aí eu fiquei sabendo, conversa de mesa, tal, a irmã Marlene tá com câncer. Câncer no estômago, tá com câncer no estômago. Eu falei assim: gente, a irmã Marlene vai morrer. Não, ela não pode morrer. Ela tem filhos. Na minha cabeça de pré-adolescente, praticamente. Comecei a orar. Deitei uma noite que eu estava no meu quarto orando pela irmã Marlene. E eu orava e eu comecei a sentir algo diferente. E eu falo que é o poder da intercessão, que a intercessão, a gente está orando pelos outros, mas passa por dentro de você. Sim. Né? E eu comecei a sentir algo diferente. Eu comecei a sentir algo, eu falava assim: Senhor, não leva a irmã Marlene, cura a irmã Marlene, cura a irmã Marlene. Ela não sabe desse testemunho até hoje. Ninguém sabe. Porque já sabemos que a irmã Marlene está viva. Porque foi uma coisa muito particular minha, né? E eu senti muito, assim, a voz de Deus falando assim: ela não vai morrer. No meio da oração eu falei assim: nossa, ela não vai morrer, Deus vai curar ela. Então, assim, para mim, aquilo foi a primeira experiência que eu tive com a intercessão. De orar e sentir Deus respondendo. Tudo bem, tinha um monte de gente orando pela irmã Marlene, mas naquele momento eu senti que Deus tinha mudado uma história por conta da minha oração. Aquilo me fortaleceu, aquilo me motivou a continuar orando pelas pessoas. Despertou o teu chamado. Despertou. Então, a partir disso, assim, eu costumo dizer, é mais fácil orar pelos outros do que orar por mim. Porque quando eu oro por mim, eu sinto que eu tô sendo meio medíocre, meia criança birrenta, sabe? Sim. Ai, Senhor, eu quero, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda. Não, e é interessante isso que você tá falando, porque assim, eu percebo, a gente recebeu, né, um direcionamento do nosso pastor e tal, mas eu percebo que um período, assim, principalmente no ano passado, a gente tirou realmente para não fazer nenhuma oração, era praticamente proibido a gente orar, não vamos orar por nós. E a gente começou a fazer orações intercessórias aí por outras pessoas. A gente acordava, tinha o nosso momento, não orava por nós de maneira alguma. E foi um momento de maior crescimento, nós tivemos espiritual, foi um momento de maior crescimento também dentro da nossa empresa, de faturamento, tudo, de novos clientes chegaram a partir do momento que a gente se despertou a orar por outras pessoas. Exatamente. E foi quando eu também descobri o meu chamado, né? Porque quando eu aceitei Jesus, foi numa igreja bem pentecostal. E eu era budista, então foi um confronto. Nossa, assim. Você saiu da paz para o caos, né? Porque quem olha de fora fala assim: nossa, que povo bagunceiro, doido, que fala alto, todo mundo falando ao mesmo tempo, e eu ali no meio. E hoje eu entendo por quê. Eu fui aceitar Jesus dentro de uma igreja onde todos intercediam por todos ali. Para quem estava chegando, era uma confusão. Hoje eu entendo, né? Era uma semana de avivamento da igreja e eu lá no meio, lá olhando, sem entender nada. Quem vê, olha pra gente, acha que a gente é mano de doido, né? Principalmente nas vigílias da vida aí, nesses cultos de libertação, o pessoal fala assim: tudo doido, tudo doido. E eu não orava em público, de jeito nenhum. Quando ele falava assim, ora por nós, eu já começava a suar isso, porque tava eu e ele. E hoje eu entendo, né? O porquê que eu era travada daquela forma. Então, assim, ainda tem o meu jeitinho mais discreto, não sou tão expansiva, mas hoje eu entendo o poder da intercessão e o porquê eu fui aceitar Jesus naquela igreja tão pentecostal. Né? Eu queria voltar, Roberto, um pouquinho, porque, assim, o que você falou, acho que ela é uma coisa que serve de reflexão para muita gente que pode estar assistindo aqui. Essa questão do confronto. Dessa questão de você estar num lugar e apenas para se sentir bem. Eu acho que, assim, no primeiro momento é até confortável, porque a pessoa está tendo contato com Jesus, está realmente sentindo aquela paz que o Espírito Santo traz e tal. Mas e a sua vida?
tá sendo transformada, eu achei bem interessante isso, porque a Elaine, ela se converteu, né, nessa igreja, né? Eu estava afastado quando a gente se conheceu, e aí a gente foi nessa igreja onde ela aceitou Jesus, e eu falei assim, ó, como ela vinha, né, do budismo, que era bem zen, assim, né? Falei assim, eu tô acostumado com feijoada e com leitinho, então onde você quiser ir, e a gente se encontrou numa outra igreja, que era bem light, né? Que era bem tranquila. E eu tava num período assim que eu tava bebendo muito, mas só que e lá o pastor um dia até falou assim, perguntaram pra mim se é pecado beber vinho, se for num copo de plástico é pecado. Então assim, aquele lugar era um lugar de paz, mas não me confrontava no problema que eu tinha, que realmente depois se tornou um problema bem grave. E aí quando eu conheço a igreja que a gente frequenta hoje, é uma igreja que realmente me confrontou e me trouxe a transformação. Então, eu só queria pontuar, porque eu achei bem interessante isso. Você pode estar num lugar, mas só que assim, vai ter o tempo que você vai ter que ser transformado. Sim, sim. Que nem aquele pessoal fala assim, né, no Belém fala muito isso, né? Falava quando eu era criança, assim, a igreja é o pronto-socorro de Jesus. Então chega gente de tudo quanto é tipo. E chega mesmo. Uhum. Só que o que acontece no pronto-socorro? Você passa pela recepção, é avaliado, você passa pelo médico e é medicado. E se você não tem melhora, você não sai, você fica internado. Então, o que acontece? As pessoas, comparação maravilhosa. As pessoas querem ir ao pronto-socorro e o médico vai falar assim, você vai tomar tal remédio? Vai falar, não vou tomar. Como assim não vou tomar? Você precisa tomar para melhorar. Então, assim, a igreja... ela é um lugar... Por isso que, assim, às vezes a gente tem muito pessoal que fala dos desigrejados. Por quê? Porque é justamente aquelas pessoas que evitam o confronto. Por quê? A gente vê nas epístolas paulinas que falam lá, eu sou péssima de decorar versículo, capítulo, mas assim, eu sei o conteúdo. Que quando a gente está ali com pessoas, as pessoas moldam pessoas. Uhum. Aí eu falo assim, Deus, por exemplo, ele precisa que todos nós estejamos reunidos no mesmo lugar, na mesma hora? Não. Mas ele precisa que a gente cresça como ser humano, que a gente cresça nos nossos relacionamentos pessoais. Ele precisa que a gente tenha essa troca, um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro. Por quê? Porque isso nos edifica a nossa fé. É ferro afiando ferro, né? É ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. Deus, ele é perfeito. Esses dias, olha que coisa louca. Esses dias eu estava parada pensando, e eu pensando assim, poxa vida, Deus não precisa da minha adoração. Precisa. Se a gente for parar para pensar, não precisa. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser Deus. Mas eu me torno uma pessoa melhor quando eu adoro a Ele. Porque quando eu adoro a Ele, eu reconheço o meu lugar e reconheço o lugar dele. Então, essa consciência me faz um crente melhor. Me faz uma pessoa melhor. Exatamente isso. Por que nós estamos na igreja? Para ser confrontados? Para quê? Para a gente melhorar como pessoa. Para que a gente saia e consiga dar um testemunho. Não falar. Porque eu posso vir aqui falar tantas coisas e aí você procurar e falar assim, é tudo mentira. Não, mas o meu testemunho, ele tem que ser vivido. A pessoa tem que olhar e falar, olha, esse aí é um testemunho. Da maneira que você trata as outras pessoas, né? E a gente só consegue isso quando? Quando estamos nos confrontando mutuamente na igreja. Quando um irmãozinho dá uma paz do Senhor para você e você não responde ele fala assim, não, talvez ela esteja tendo um dia ruim. Eu posso estar tendo um dia ruim. Então eu vou orar por ela em vez de criticá-la. É difícil, mas é assim que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai melhorando. Eu costumo falar com os meus adolescentes. Ai, gente, a teoria é linda. A teoria é linda. O difícil é a prática, mas é a prática que faz com que a gente cresça. É o confronto, é o dia a dia. Tantas coisas, assim, a minha igreja é perfeita? Não. Não é. A sua também não é. E por que não é perfeita? Nós estamos lá. Exatamente. Ela não é perfeita porque nós estamos lá. O que estraga a igreja?
os membros. Não é Deus, não é o Espírito Santo, não é Jesus, não. O nosso pastor ainda brinca, né? Ele fala assim, encontrou a igreja perfeita? Não vai pra lá não, que você vai estragar. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu penso muito a respeito disso, assim, quando a gente passa por algumas situações, né? O pessoal fala assim, não pergunte por quê, pergunte para quê. E é isso mesmo. Não é porque que eu estou passando por isso, é para quê? É para que eu seja uma pessoa melhor, é para que eu derrame sobre uma pessoa uma intercessão, uma bênção, alguma outra coisa assim. Então, assim, tem sempre um motivo. E às vezes o motivo não tem nada a ver com a gente. Verdade. Nada. Verdade. Essa semana ainda a gente ouviu a pergunta, né? Será que as pessoas se converteriam, aceitariam Jesus simplesmente por te conhecer e te olhar? E aí, essa reflexão bateu assim, eu falei, meu Deus. Não, aí você olha e fala assim, meu Deus do céu. E aquele dia que eu buzinei, aquele carro, aquele dia que eu não deixei o pedaço passar, eu falo, Jesus, perdão, Senhor. Olha, levar uma fechada de uma Kombi não deve ser fácil não, viu? Mas eu dirijo direitinho. E a gente tem até o adesivo da igreja no carro. Já pensou? Aí você vai prejudicar toda uma instituição também. Eu não sei aonde que eu vi esses dias. Eu acho que foi o pessoal da Lagoinha que estava falando isso. Que o pastor foi... não, foi na igreja da cidade. Eu fui esses dias lá na igreja em São José, né? Lá, eu fui na igreja da cidade. Aí o irmão lá estava contando que o pastor mandou fazer adesivos e colocou em todos... E lá eles têm um estacionamento enorme. Aí disse que ele colocou adesivo em todos os carros. Aí disse que ele, no púlpito, falou assim, o irmão que não quiser o adesivo, pode tirar. Ele já colocou, mas já nem pediu autorização para colocar. Mas esse adesivo vai te ajudar a não pecar, a não atropelar ninguém, a ser um exemplo no trânsito. Eu acho melhor passagem pro pedestre, parar pro cachorrinho. Porque é uma responsabilidade quando você carrega um adesivo da igreja, sim, concorda? Claro. Então, filho, vamos pro adesivo em todo mundo. Você tá representando ali. Você falou logo no comecinho sobre... Eu comecei a namorar com o Saulo muito cedo. Quem é o Saulo? Então, Saulo Góes, meu marido. Meu marido. A gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. E ele tinha 21. Ele veio do Madureira pro Belém, né, congregando na minha igreja. E a gente se conheceu e começamos a namorar. Hoje eu falo assim, eu falo pra ele, eu falo assim, Deus tinha um plano na sua vida. Porque me colocou na sua vida, né? Porque o bichinho dá trabalho, mas eu amo. Olha o valor da identidade de uma mulher. Quando a mulher sabe o valor que ela tem, olha só, essa é a mulher de Provérbios, tá vendo? Exatamente. Acorda cedo, cuida das coisas, mas sabe o valor que tem, né? É isso aí. E ele reconhece também, né? E eu falo isso não porque eu quero me gabar, mas eu acho que hoje em dia os casamentos eles duram pouco porque as pessoas não sabem o seu lugar dentro do casamento. E eu casei com 19, a gente namorou 4 anos, casei, eu estava fazendo faculdade de Direito. E engraçado que, assim, existem alguns episódios no meu casamento que eles são marcantes, que eu vejo o quanto eu aprendi com isso, porque eu casei nova. E o Saulo era corretor de seguros, ele tinha a corretora dele. E teve um episódio que eu falava assim, eu me lembro perfeitamente, assim, sentado no sofá, conversando, e eu discutindo com ele a respeito de alguma coisa da corretora, aí ele falou assim... Ele olhou assim para mim e falou uma frase tão simples que aquela frase me chocou. E ele nem foi intencional da parte dele, mas eu sabia que era Deus usando ele para falar comigo. Que ele olhou para mim e falou assim, amor, eu não tô entendendo. Você tá querendo competir comigo? A gente é casado. Aquele negócio fez show. Eu falei assim, Jesus, me perdoa. Eu não tô aqui para competir com meu marido. Eu tô aqui para construir uma vida com meu marido. E aí eu comecei a me adequar
Não no sentido de... Porque a submissão é estar debaixo da mesma missão. Eita, esse assunto rende. polêmico. Vamos fazer vários Rende. episódios Eu para falar adoro sobre esse submissão. Agora juntou as duas aqui, eu só vou olhar. Eu adoro esse assunto, porque é um tal de, mas aí fulano manda em você. Não. Se ele tiver abaixo de Deus, ele vai mandar em mim sempre. Agora, quando ele sair debaixo Exato. da presença de Deus, aí é outro contexto. Exato. Mas aí, quando a gente pensa assim, estar sobre da mesma missão, quando a Uhum. gente casa, qual que é a missão? Estruturar uma família. Não dá para você ficar competindo dentro do mesmo ambiente. Não dá para falar assim, é claro que cada um tem suas habilidades. Um é melhor com finanças, outro é melhor com não sei o quê. E é por isso que a gente se completa. Exato. Por quê? Porque se eu sou boa em tudo, se eu me autodeclaro boa em tudo, eu não preciso de ninguém. Nem de Deus. Nem de Deus. Então, assim, aí voltando naquele assunto que o ser humano afia o ser humano, ferro com ferro ali, Uhum. nós estamos ali para construir juntos. Então, assim, isso me trouxe uma consciência de quem eu era dentro do meu casamento. Uma ajudadora, uma pessoa que muitas vezes está à frente de uma situação sem menosprezar o marido, porque ele está por trás dando apoio. Para você ter uma ideia, minha mãe falou assim, você pode casar, mas não pode parar de fazer faculdade. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei. Um ano depois de casada, eu engravidei e eu estava no quarto ano, estava do terceiro para o quarto ano do direito. E o autoconhecimento é tudo, né? Eu ainda estou buscando o meu, mas um pouquinho eu já tenho. Eu falei assim, se eu parar a faculdade, eu não volto mais. E eu falei, Saulo, se eu parar a faculdade, eu não volto mais. Ele falou assim, não, você não vai parar. Eu vou te ajudar. Eu vou ficar com a neném, você não vai parar. Levei a gravidez, quando a neném nasceu, eu tive trabalhos para fazer em casa, atividades e tal. Ele ficava, o que eu posso te ajudar? O Saulo sempre foi aquele que troca filho, dá mamadeira, sabe? Lava louça. Participativo. Sempre. Saulo lava louça? Saulo lava louça, gente. Saulo lava louça. O dia que você dirigir igual eu dirijo, lava a louça igual você lava. Ele não é bom com outros tipos de tarefas. Tipo assim, amor, precisa trocar a resistência do chuveiro. Aí ele fala assim, vamos trocar o chuveiro? Certas habilidades, mas assim, né? Eu reconheço, né? E respeito, né? Mas ele foi a pessoa que, enquanto eu estava lá fazendo minhas atividades, às vezes, no intervalo entre uma mamada e outra, ele pegava a neném, trazia para mim, levava a neném de volta. Posso te ajudar? Preciso sair? Quer comprar alguma coisa? Se bem que eu, no começo de casamento, só um parênteses, que é engraçado. No começo do casamento, pedi pro Saulo comprar uma vassoura para mim. O homem não voltou, gente. Eu fiz a faxina inteirinha, 5 horas da tarde ele voltou sem a vassoura. Por quê? O Saulo é muito comunicativo, onde vai, para, né? Eu falo, parece curva de rio, onde vai, para. Mas, assim, é um ajudador. E eu falo assim, hoje eu sou formada porque ele me ajudou. Né? Quando eu fui terminar o 5º ano, que daí eu já tinha voltado às aulas presenciais, ele que ficava com a Ana Júlia. Eu chegava em casa, a menina estava tomada banho, mamada, trocada, dormindo. E ele que cuidava. Então, assim, foi um grande ajudador. Então, assim, a gente sempre teve essa cumplicidade. Sempre teve essa cumplicidade. Mas não quer dizer que nosso casamento é perfeito. Sim. Teve momentos e nem que todos têm que ser igual ao nosso, né? A gente fala muito isso, né? Sim. Tipo, o nosso modelo talvez não sirva para vocês, não sirva para outros casais. E vai se cada conhecendo, um vai se né? conhecendo e pegando o que tem melhor do outro. Exato, né? Exato. Mas teve um momento, assim, é um testemunho, uma parte de um testemunho muito grande que eu não vou entrar nele agora, mas teve um momento que eu pensei em divórcio. Teve um momento, o pessoal vai falar assim, nossa, casal perfeito. Não, eu já pensei em divórcio. Eu já fiz uma petição de divórcio e entreguei na mão dele e falei assim, você vai assinar. Eita, o perigo de ser casado com a advogada. Olha só, ele ajudou a mulher a se formar. E ela fez a petição. Vai assinar. E aí ele falou assim, não, amor, não sei o que. E aí eu falei assim, não. Aí catei minhas coisas assim, eu falei assim, eu vou viajar. Eu vou viajar. E a hora que eu voltar, a gente vai resolver isso. E eu fui pra praia. Peguei as crianças e fui pra praia.
E no meio do caos, que a gente, às vezes, nossos pensamentos, caos e tal, eu parei, as crianças estavam assim, brincando, conversando, a gente estava no meio da feirinha de praia, vocês sabem como é que é. Uma loucura. Uma loucura, era música ao vivo, aquela gritaria perto do parquinho e tal, e a Júlia sempre foi minha companheirona no sentido assim, né, de braços direitos, assim, e ela falava assim, por que a gente tá aqui na praia? Por que o papai não veio? Por que não sei o quê? E aí teve, no meio de tudo isso, parece que o mundo ficou em silêncio e eu ouvi Deus falando assim comigo, assim, o que você tá fazendo aqui? E eu respondia para Deus, o Senhor sabe o que eu tô fazendo aqui. Aí ele falava assim, eu não te mandei vir para cá. Volte para sua casa. Aí o barulho voltou. Aí eu peguei, olhei para as crianças e falei assim, a gente vai voltar para casa. E os dois menorzinhos queriam ficar na praia, né? Aí eles falaram assim, mãe, quando? Eu falei, agora. E era tipo 8 horas da noite. Falei, agora. Voltei para casa, arrumei as coisas, peguei as malas, tudo, e voltei para casa. E a Júlia assim, vamos embora. A mamãe falou que é pra ir embora, vamos embora. Que ela é a mandona, né? Uhum. Cheguei em casa, abri a porta, ele estava sentado no sofá. Aí ele falou assim, tudo bem, amor? Falei assim, voltei para casa. Entrei. Fui tomar um banho, chorei. Falei assim, Senhor, o Senhor mandou eu voltar. Eu voltei. Agora o Senhor vai fazer sua parte. Amém. E foi assim. E assim, eu vejo restauração no meu casamento, eu vejo restauração na vida do Saulo. E assim, a gente vai vendo pequenos milagres. Eu estava conversando com a recepcionista lá embaixo, ela falou assim, a minha vida também é um milagre. Acho que é a mesma que falou com vocês, né? A minha vida é um milagre e tal. Aí eu peguei e falei assim, aí a gente precisa contar. Ela falou assim, não, eu vou testemunhar. Eu falei assim, não é de testemunho. A gente precisa começar a contar mesmo, que nem aquela musiquinha que a gente não aguenta mais ouvir nos stories. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Mas assim... Os stories agora, ninguém final aguenta de ano, mais. ninguém aguenta mais. Adoro Pompeu, tadinho. Mas uma verdade existe naquela música. Qual que é? A gente tem que contar. Porque é muito fácil. Eu tenho um milagre. Mas será que o meu milagre foi só aquele lá? Não. Não, aquele já foi. Todos os dias a gente está vivendo um milagre. E se a gente não para dizer, hoje eu vivi um milagre, eu acordei, eu vivi um milagre, eu abri a porta do meu guarda-roupa e tinha uma roupa para eu vestir. Eu abri a minha geladeira, tinha uma lata de um leite para eu tomar. Tinha um ar para eu respirar. Tinha um ar para eu respirar. Quanta gente não tava aí com muita grana aí na pandemia e lá entubado. Né? Então, assim, são milagres. E tudo isso eu falo por quê? Né? Voltando para eu não perder o fio da meada, que eu sou ótima de perder fio da meada. Os casamentos hoje, as pessoas elas querem viver em casamentos que elas idealizaram. Só que na prática não é isso. E a gente precisa ceder. A gente precisa estar debaixo de uma missão. Por quê? Porque senão os casamentos não sobrevivem. Hoje que está indo ao ar o programa, eu estou completando 23 anos de casado. É mesmo? Eita! 23 anos de casado. Aí com mais 4 de namoro. O Saulo vai ter que levar hoje lá no Terraço Itália. Já pensou? Vai. Chique, fica a dica aí, amor. Mas assim, e por que durou? Porque eu sou melhor do que outra mulher? Não. A gente precisa aprender a ouvir os direcionamentos de Deus. Agora eu fico pensando, se eu teimasse com Deus lá, eu falo, não vou voltar para casa. Não vou. Eu ia ter o quê? Só, sei lá, 10 anos de casamento. Eu fui casado, 10 anos e agora tô separado. Não. Mas eu acho que assim, você não sabe a importância que você teve agora, nesse momento, de compartilhar isso. Porque é um assunto bem delicado, né? E normalmente sempre tem um que fala assim, eu vou dar um rolê. Não, e outra, as pessoas não estão dispostas a cederem. Sabe? A gente tem que saber... Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quem quiser que me ame assim. Sabe? E não é assim. Senão a gente nunca vai ter relacionamentos duradouros. A gente não vai ter nem amizade, a gente não vai ter nem relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com ninguém. No trabalho, nada. Vai viver na caverna. Exatamente. E outra,
Aonde que está o nosso testemunho de cristão? É o nosso primeiro ministério, que é a família. Exatamente. Então, não adianta você, né, pagar de bom na rua e dentro de casa ser o satanás da família que bota todo mundo em pé de guerra. Né? Exato. Então, o bom testemunho começa dentro de casa. É quem te conhece Quem ali te nas conhece, 24 horas. Quem te conhece. Então, assim, a gente tem, assim, eu sou envolvida em política. Uhum. E a gente costuma dizer assim, a sua família te apoia, porque a sua família te conhece. Nossa, que legal. Então, se sua família te apoia, é um bom sinal. É isso aí. Agora, se nem a família apoia, meu bonitão... Escolham seus candidatos aí, ó. Vejam se a família está apoiando seu candidato. O que acontece? Sempre tem um... Meu, esse aí... Você não sabe quem é esse aí. Você que tá querendo que ele seja prefeito, governador, presidente... Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Às vezes é a própria família. E no ministério também. Uhum. Você chama um pastor para pregar nessa igreja, aí o pessoal fala assim, e a família? Vem junto? Como que é? Anda junto com a família? Tem família? Tem pastor que a gente nem sabe se tem família. A gente nunca viu, sai pregando por aí, itinerante, ele não sabe nem se é casado, solteiro, divorciado. Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de quem a gente recebe instruções sobre de quem a gente está recebendo as bênçãos. O pessoal está te abençoando, mas que bênção que ele tem para te abençoar? Quem tá pondo a mão na sua cabeça, né? Para te quem tá abençoar. pondo a mão na sua cabeça? Sabe o que ela fez eu lembrar quando a gente foi consagrada a diácono? Porque o pastor não fez uma pergunta para mim. Não. Ele só virou para ela e falou assim, e aí? Ele tem um bom testemunho para virar diácono? Ele só falou isso. Se você falar que não... Lá no Belém, os pastores fazem uma entrevista com a esposa. Olha aí, que legal. Para saber se ele é um bom esposo, um bom marido, um bom companheiro, se dá testemunho dentro de casa, para poder consagrar. Porque senão... E quem melhor para falar de você do que quem te conhece? Verdade. Pergunta para os filhos. Você fez eu ir mais longe, hein? O que Deus tem falado a nosso respeito? Exatamente. Meu Deus do céu. É que Deus é misericordioso, né? Às vezes ele fala assim, não vou expor o meu servo. Agora a mulher muitas vezes fala, tá esperando só a oportunidade. Pergunta pra mim. Né? Meu Deus do céu. Enquanto a gente vai tomar um copinho de água aqui, eu tenho um recadinho pra você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais. Tudo é com eles. O melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Já estamos de volta. E aí, Dona Helene, o papo tá bom aqui, hein? Já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou esse link? Olha quantos assuntos nós já tocamos aí. Verdade. E agora nós vamos falar de um outro canal que você vai se inscrever também, viu? Porque é benção lá, ó. E tem a ver com isso aqui, ó. Ó, uma Kombi. Você sabe que um dia eu tava passando lá no YouTube, que agora eu não assisto mais TV fechada, TV aberta, né? Difícil, muito raro mesmo. Aí eu tô lá no YouTube passando, aí entrou uma vinhetinha assim, de uma moça dirigindo uma Kombi, que já é algo raro pra mim, uma mulher dirigindo uma Kombi. E ela entrevistando uma pessoa, falei, meu, que legal isso aqui. Aí, tipo, já fui lá e me inscrevi no canal. E quem era essa moça? Quem era? Você, Roberta. Quem era essa doida? Como é que nasceu o projeto na Kombi? Como chegou a Kombi Como até que chegou você? a Kombi? Então, a Kombi, assim, eu costumo dizer assim, todo mundo tem uma história com Kombi. Não seria diferente na minha vida, né? Então, assim, a minha história com Kombi começa pequenininha. A minha vizinha tinha uma Kombi igualzinha a essa aqui, vermelhinha. Vermelhinha também. Chamava Amélia. Não a vizinha, a Kombi. A Kombi tinha nome? Kombi que se presta em nome. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Eu achava aquilo um barato, porque eles tinham uma família grande. Abria a porta da Kombi, a galera toda entrava na Kombi. Parecia Kombi de circo. Falei, é bem assim. Então, assim, eu amava ver aquilo. E eu sempre gostei, assim, eu sempre admirei Kombi, né? Sempre admirei Kombi. Eu achava um carro, eu falava que era carro de família. É carro de quem gosta de gente.
carro de crente, se for falar É a verdade, carro de não é? Porque daí crente. cabe os jovens, A cabe Fiat quis inventar um tal de doblô lá, mas Não, a não, Kombi tá aí não. até hoje. Não, aí, gente, ó. Kombi é Ó, Kombi. comenta aí. E aí passou-se, quando eu comecei a namorar com o Saulo já teve um monte de carro. No meio dos namoros, ele teve uma Kombi, que ele ia agregar a Kombi numa transportadora. O Saulo é uma pessoa inquieta. Será que ele vem? Eu vou chamar ele pra vir Ele gravar vem, com a gente. ele Será que vem. ele vem? Vou chamar ele. Você tem que ter 2 horas, E mas ele vem. eu tô sabendo que ele morreu, né? Quase morreu. Foi em 2017. Deixa ele vai contar isso aí. ele Ele vai contar conta. pra gente. Não, ele vai me chamar pra vir junto, que ele vai falar assim, essa parte ela que lembra. Ah, entendi. Mas aí o que aconteceu? Ele tinha uma Kombi e ele tava naquela fase de querer me ensinar a dirigir. Uhum. E meteu a Kombi na minha mão. A Kombi dele não tinha folga, ela tinha férias. Pra virar lá na esquina, eu tinha que começar a virar aqui, assim, eu tinha que rodar aqui o volante. Mas eu falei assim, eu gostei disso, gostei desse carro e tal. Passou. Você vira e ele não vira. Você vira, ele não vira. Vai virando. Não, e engraçado, assim, literalmente, o carro, a Kombi que o Saulo tinha, você não conseguia ficar parada com o volante ficava assim, ó, a Kombi tá reta e você tá assim com o volante. Mas passou. Quando foi em 2004, foi a primeira campanha dele, ele comprou uma Kombi, porque a outra Kombi ficou pouco tempo com ele. Aí ele comprou uma Kombi e tal, eu falei assim, essa Kombi vai ser minha. E quem saía pra dirigir a Kombi? Eu. Adesivou, com os Adesivou, colocou. campanha. Naquela época ainda tinha aquele negócio de colocar caixa de som. Uhum. E eu levava o pessoal para pintar muro. Uhum. Eu Colar passeava. cartaz. Já fiz Um monte isso de também. coisa. E aí, filho, campanha de pobre é assim, né? Acabou, perdeu a campanha, tá sem dinheiro, vende a Kombi. A Kombi foi-se embora. Quando foi 2008, que ele veio candidato de novo, ele comprou outra Kombi. Acabou a campanha, sem dinheiro, Kombi foi embora. Quando ele foi vereador, ele já estava no meio do mandato dele, ele chegou e falou assim, amor, ele já tinha me dado um carrinho, tipo, era um ponto. Ele falou assim, amor, eu tô pensando em trocar um carro, pegar um carro melhor para você e tal. Era um carro da Fiat, grande, branco. Eu esqueci até o nome do carro, mas importado, grandão. Aí ele falou assim, ó, tem esse carro que o menino quer que a gente assuma as parcelas. A Fremont ou não? É uma Fremont. É. Aí ele falou assim, tem esse carro aqui, era branca. Eu falei, tem esse carro aqui, a gente só some as parcelas e tal. Ele falou assim, e o outro vereador tá se desfazendo daquela Kombi ali, ó. Eu falei, que pergunta, Saulo. É claro que eu quero a Kombi. Você tá zoando que você fez isso, eu sério falei, mesmo? eu quero a Kombi. Ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho. Pegou, comprou a Kombi. Menino, eu era feliz. Uma Kombi, eu era feliz com aquela Kombi. No primeiro dia que eu peguei a Kombi, peguei as crianças e falei assim, vamos pro shopping. Qual? Iguatemi. Gente, entrei de Kombi branca no shopping Iguatemi com 4 crianças. Porque acho que o Diogo tava comigo também, o filho da minha amiga. Eu acho que ele tava comigo. Pulando lá atrás, a minha Kombi tinha LEDzinha, assim, pulando lá atrás e tal. É óbvio que o segurança vem atrás. É óbvio, é óbvio. Eu procurando vaga, o segurança atrás. Eu procurando. Ai, a Júlia, mãe, o segurança tá atrás, mãe. Eu acho que ele tá achando que a gente vai roubar o shopping, mãe. Eu falei, fique em paz, que se me der uma doida aqui, eu vou parar no Valet. Quero ver eles dirigirem esse carro. Do lado das Mercedes, Ferrari. E não foi 1 ou 2 vezes que eu parei minha Kombi no Valet, porque a minha Kombi tem valor. É isso aí. Isso aí. Não é, e ela é que nem eu, ela sabe o lugar que ela tem. Mas assim, Kombi é tudo de bom. Aí, quando veio essa fase assim, de pandemia tal, a gente, pelo Instagram, a gente até fez uns podcasts tal, mas era podcast assim, na mesa lives, tal, Uhum. não era nem podcast, era live, né? E aí, esses tempo atrás, no ano passado, eu falei assim, Senhor, me dá uma estratégia para eu fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Porque eu gosto de conversar, vocês nem perceberam, né? Não dá nem para perceber, o horário contando ali. E eu falei, eu gosto de conversar, mas eu quero fazer... Todo mundo faz podcast, mas assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí veio, faz um podcast na Kombi. Falei, será que dá certo isso?
E fiquei... Nossa, vocês sabem, quando a gente quer idealizar um projeto, a gente mesmo coloca um monte de empecilho, né? Sim. Aí eu falei assim, mas aí eu vou ter que reformar os bancos, aí eu vou ter que fazer não sei o quê, aí eu vou ter que fazer não sei o que lá. Aí tem que comprar Eu vou iluminação. comprar iluminação, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Saulo um dia me desafiou. Aí ele falou assim, você não quer fazer esse podcast na Kombi? Eu falei, claro que eu quero. Ele falou assim, mas você não faz, só fica aí planejando. Eu falei assim, amanhã eu vou gravar um episódio. Aí eu liguei, foi com a Damaris Piteri, eu falei assim, Damaris, você tem um tempinho amanhã? Eu falei, vamos fazer um podcast na Kombi. Ela falou assim, tá, tudo bem, vamos lá, beleza. E deu super certo, assim, né? Então, assim, a gente começa fazendo sem saber onde vai dar. Mas, assim, a Kombi é a Kombi no meu podcast, mas é a Kombi que eu vou no mercado, que eu vou na igreja, que eu vou no fórum, que eu vou em qualquer lugar, que eu vou nas cooperações com os adolescentes do CREIO. Imagina a festa. Esses dias, sim, o nosso recorde foi carregar 17 pessoas na Kombi. Seburb, me perdoa, não ouça. Que o Detran não assista. Mas, assim, né, foi perto. Foi relativamente perto. Foi só de um bairro pro outro. Mas, assim, os adolescentes amam a Kombi. Amam a Kombi. Todo mundo que anda de Kombi. E é que nem você falou, é uma estratégia, né? E assim, eu falo que foi um direcionamento de Deus mesmo. Porque foi uma coisa diferente, uma coisa que juntou duas pessoas. Você leva o seu pessoas. estúdio onde você quiser. Onde eu quiser. Aí, quando eu ligo pros convidados, eu falo assim, aí ele fala assim, qual que é o horário? Eu falei, você que fala. Qual que é o local? Você que fala. Eu passo aí e pego. Nossa, eu passo aí, te pego, a gente vai. Esses dias a gente teve que remarcar com uma convidada. A gente ia gravar ela às 5 horas da tarde. E aí, por conta de umas reuniões políticas mesmo, e aí eu falei assim, fica me esperando na sua casa que eu vou na sua casa. Cheguei na casa dela, era 7 horas da noite. Ela falou assim, eu achei que você não vinha. Eu falei assim, querida, eu tenho luz, eu tenho Kombi, eu tenho microfone, eu tenho iPhone. Mas o importante, eu acho que assim, o que o Saulo falou pra você é uma frase, o Cortella, eu sempre me inspiro nessa frase do Cortella, nem sei que religião que é o Cortella, mas ele fala assim, faça o melhor com aquilo que você tem, até que tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? Quando a gente começou, o Eu Sou Milagre, ele também... ele começou com lives no Instagram, né? Eu não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar uma câmera. Eu fui na Santa Ifigênia e aí eu tinha dinheiro para comprar uma câmera. E olha só como são as coisas. Eu não sei nem sei porque que eu vou contar isso. E não saía. Eu não conseguia. Aí comprei um microfone, não foi, Helene? Comprei um microfone que a Helene falou assim, tá, agora você vai fazer o que com esse microfone, né? Tipo... E eu recebi o direcionamento de fazer uma oferta. Com aquele dinheiro que eu tinha de comprar uma câmera. Se você for falar em oferta, aí entra naquela parte assim, né? Se a gente for falar em valores, não era uma oferta comum. Era uma coisa assim, que era algo desafiador. Mas eu acho que naquele momento ali, Deus estava testando o meu coração. E aí Deus me deu a pessoa que eu deveria fazer a oferta, e eu falei, essa pessoa não precisa de oferta. Eu tô precisando mais que ela, Senhor. E depois o senhor tá de brincadeira comigo. E depois veio assim, se você tivesse ofertando na vida de quem tá precisando, não seria uma oferta de coração, seria sei lá, você tá ajudando alguém. Uma ação social. Seria uma ação social. Mas na verdade não, você vai realmente ofertar na vida dessa pessoa, porque ela é terra fértil. E aí, daquele momento em diante, comecei com aquilo que a gente tinha. E aí você até comentou aqui no começo do episódio sobre a estrutura que a gente tem hoje. Mas assim, é a importância que a gente tem de dar o primeiro passo. Sim. De dar o primeiro passo, né? Porque você falou, preciso reformar a Kombi. Não. E não é um sucesso até hoje? Exato. E eu lembro numa oração que ele fez, né? Ele falou assim, Senhor, eu tinha o dinheiro da câmera. O dinheiro da câmera o Senhor pediu para ofertar. Agora é com o Senhor, que foi o que você fez quando voltou para casa. Aí ele fala assim, Deus falou para mim que o projeto é dele, quem vai fazer é ele, não sou eu, não é você. E vocês já repararam que assim, tem coisas que pra gente parece tão simples, né? Ou o povo diria coincidência, né? Você fala assim, é um podcast, bater um papo. Mas e o alcance disso? Então, assim, é uma ferramenta que Deus tem para alcançar uma vida que a gente nem conhece. Verdade.
E não tem rivalidade, né? Estamos dois podcasts aqui. Quanto mais gente estiver falando do reino de Deus, melhor. Exato. É verdade. Eu costumo dizer, teve um episódio que eu estava conversando com uma jovem que ela se formou em psicologia e eu falo assim, a nossa profissão nas mãos de Deus é uma ferramenta. Então, assim, Deus não quer saber exatamente assim, se você vai ser psicólogo, advogado, engenheiro. Ele quer saber aonde vai alcançar. Né? O que você vai alcançar com isso? Eu falo para meus filhos hoje, principalmente para o Paulo Henrique, eu falo assim, ele fala assim, eu quero ser missionário. Eu falei assim, você vai ser. Porque missionários somos todos nós exercendo aquilo que o Senhor nos propôs a exercer aqui. Então, assim, você pode ser um missionário na ONU, você pode ser um missionário na Intel, você pode ser um missionário na Claro, você pode ser um missionário na Nestlé, na prefeitura, na Câmara Municipal. Senhor, receba. Mas assim, onde você vai estar com o seu coração, na verdade. Seu coração vai estar naquilo que você está fazendo ou vai estar direcionado ao reino? Na bênção ou no abençoador? No abençoador. Meu Deus, é forte, hein? Isso. Olha, eu tenho umas perguntas chaves agora para você. Mas eu só vou fazer depois desse recado. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Pessoal, tô aqui para falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Já estamos de volta. Eita, Elaine. Olha, chegou Forte, até hein? aqui e não se inscreveu ainda. Pelo amor de Deus. Ó, tem dois agora pra você, hein? Como assim, gente? Como é que acha lá? Como é que acha na Kombi com Roberta Rocha. No YouTube, né? Isso aí, vai lá. No Instagram é roberta.rochag. Isso aí, aí assiste nosso episódio, assiste lá no horário, são diferentes, dá pra você ver tudo, né? Dá pra maratonar no final de semana. Exato, Spotify, gente, também, Spotify. Isso aí. Roberta, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, uma vez, eu vou te dar um spoiler antes, tá? Porque senão vai ficar meio sem sentido a pergunta em si. Uma vez eu tava numa aula de mentoria e o meu mentor perguntou assim pra mim, Emerson, por que você levanta da cama? E aí a primeira coisa que veio é assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer sustento pra casa, eu tenho que... Né? E, na verdade, eu só estava focando nas necessidades básicas ali que eu tinha para manter a minha família. Mas não era necessário, não era principalmente o meu propósito, aquilo que Deus realmente tinha reservado para que eu fizesse. Então eu quero agora, com esse spoiler que eu dei aqui para você, eu quero te perguntar, Roberto, por que você levanta da cama? Olha, parece uma pergunta simples, né? Mas não é, né? É uma pergunta que confronta, sim, né? Eu tenho um momento da minha oração diária que eu falo assim, Senhor, eu nasci para ser instrumento. Eu nasci para servir. Se eu não estou sabendo servir, me fala o que eu tenho que fazer. Tem aquela frase que o pessoal fala, né? Quem não serve para servir, não serve para nada. Não serve para nada. É alguma coisa assim. É. Então, eu acho que é isso, assim. Eu nasci para servir. Mesmo quando eu era pequena, eu servia e eu não sabia que estava servindo. Quando você auxilia um colega de escola, na classe, a pessoa fala assim, essa criança é boazinha. Não é que ela é boazinha, ou não é que ela está puxando o saco da professora, ela está servindo. Então, ela já tem o dom de servir dentro dela. E nem sempre aquelas pessoas que estão sempre dispostas a fazer algo, elas só querem fazer por aparecer. É porque dentro dela elas já têm esse intuito de servir. Então, assim, eu levanto da cama para servir. E muitas vezes, quando eu faço uma coisa que dá errado, porque às vezes eu faço coisas com boas intenções, mas que dão errado, como qualquer ser humano, a minha oração eu falo assim, Senhor,
Eu não nasci para prejudicar ninguém. Eu nasci para servir. Conserta aqui, me ajuda aqui, né? Por quê? Porque o meu propósito é esse. Então, eu acho que o que me motiva a sair da cama é saber que eu posso servir alguém naquele dia. Posso ser útil a alguém aquele dia. Meu Deus, forte, hein? Ah, você saiu bem nessa pergunta aí, hein? Pois é. Ah, tá de Passei, parabéns. próxima. A próxima pergunta. Se você pudesse resumir a tua vida em 1 minuto, como ela seria? Nossa, essa é mais difícil. Eu subi de fase, então, né? isso. Agora eu tô enfrentando o chefão, porque essa pergunta... 1 minuto, para quem gosta de tagarelar, eu acho que a minha vida, ela é... Em 1 minuto, eu poderia dizer assim, que ela é uma vida pautada na resiliência. Embora muitos ventos, embora muitas afrontas, embora muitas dificuldades, eu sempre soube que o dia seguinte seria melhor. E eu acho que, às vezes, essa mensagem falta para muitas pessoas. Saber que hoje não é o pior dia da sua vida. Não é o último dia, não é o dia sem esperança. Não é o dia que acaba. Hoje é só um dia ruim e amanhã vai ser um dia bom. Resiliência. Sobreviva hoje e você vai contar a sua bênção amanhã. Então, a minha vida é uma vida de resiliência. A minha vida é uma vida de perseverança. Eu acho que é isso. Eita, Glória, hein? Já ficou uma mensagem aí pra quem tá assistindo. E a terceira? Qual que é o maior sonho da Roberta? O que espera aí depois de 2000? Uma garagem cheia de coisa. Uma concessionária da Volks. Não vou reduzir o sonho dela. Olha, o meu maior sonho é legado. continuar servindo. Quando a gente fala de legado, as pessoas que vivem muito o hoje, elas às vezes não estão pensando no que vão deixar. E às vezes, eu tenho uma coisa comigo, vai demorar mais que 1 minuto. Não tem problema. Eu tenho uma coisa comigo, que eu trago comigo, que foi uma coisa que eu comecei a refletir na minha juventude. Sabe quando você fica chateado com alguém, quando você fica magoado com alguém, e às vezes fala assim, fulano não presta, fulano não sei o que, dentro da minha cabeça e se ele tivesse morto agora? Eu iria no velório? Eu iria sentir falta dele? Eu iria lamentar a morte dele? Se eu ia fazer isso tudo, por que eu não conserto as coisas agora? Eu não quero lamentar, eu não quero chegar num caixão e dizer, poxa vida, eu queria dizer para essa pessoa que ela era chata pra caramba, mas que eu amava ela. Eu tinha discórdia com ela, mas que ela era importante na minha vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a resolver os problemas agora, no momento de hoje. Resolver pequenas birras, pequenos mal-entendidos, porque às vezes é mal-entendido. Às vezes falou rápido demais, às vezes não pontuou certa palavra, e às vezes a gente traz uma mágoa e carrega, isso nos paralisa em certos pontos, e depois você fala assim, poxa, isso não era nada. A vida dessa pessoa valia mais. Né? Então, assim, o meu relacionamento com ela era mais do que isso. Então, eu sempre pontuo isso, no sentido de que, assim, poxa, vamos resolver? Vamos consertar? Não tem conserto, então me perdoa. Não tem conserto, então me perdoa. Não tive a intenção. Não quer falar comigo, mas me libera o seu perdão. E vamos resolver. Por quê? Porque se a pessoa morrer, eu vou estar lá no caixão chorando. Vou sentir falta dela. Vou lembrar das coisas boas que ela fazia. Então por que não usar isso tudo agora? Para resolver problemas. Para resolver relacionamentos. Então eu acho que é muito disso, assim. Eu sonho em ser lembrada pela pessoa que resolvia problemas, que apaziguava, que engolia, às vezes, muitas vezes, o orgulho, mas para ter uma boa convivência. Porque eu acho que no fundo, nós estamos aqui para conviver uns com os outros. Eu acho que é isso. Meu Deus. E aí, Elaine? Profundo, hein? Profundo, né? Nossa. Você que faz o resumo do episódio. Qual é o resumo de hoje? Uma mulher, quando ela sabe quem ela é em Cristo, ninguém segura. Uau. Amém. É isso aí. Gente, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Roberta, quero te agradecer. Agora é minha vez, né? Você agradeceu no começo, eu quero te agradecer.
um encontro improvável dentro de um mercado, né? Muito onde surgiu, improvável, onde surgiu muito esse improvável. convite, mas acho que Deus tinha esse momento reservado. Com certeza você deixou aqui várias coisas que, se a pessoa colocar em prática, ela consegue fazer uma transformação na família e na vida dela. Exato. Então, assim, acho que foi um tempo de qualidade que nós tivemos aqui. E peço mais uma vez que você se inscreva nos 2 canais, né? Compartilhe aí esse link aí com o maior número de pessoas. E você quer deixar um beijo a alguém? Algo especial pra alguém? Eu quero. A Aninha não veio, né? Ana Júlia, a minha chefe, Ana Júlia, minha filha mais velha, meus filhos, minha família, eu costumo dizer, minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu costumo dizer que a gente vai amadurecendo e vai reconhecendo a importância que as pessoas têm na nossa vida. E a família é primordial. Então, assim, eu não seria quem eu sou sem a minha família. Né? Sem essa bênção que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então, assim, eu quero agradecer a minha família pelo apoio de sempre, pelas orações, agradecer meus irmãos da igreja, que é minha família também, né? Eu acho muito engraçado que as irmãzinhas do Ciclo de Geração vêm cutucar, eu falo assim, tô orando por você, eu falei, glória a Deus, alguém tá orando por mim. Então, agradecer a todas essas pessoas que têm me ajudado em oração, porque às vezes as pessoas conhecem o nosso sonho, né? E às vezes acham que não pode fazer nada. Fala assim, não posso fazer nada por você, mas estou orando, mas elas já estão fazendo tudo. Né? Porque a oração é o começo das coisas, é onde Deus vai dar o direcionamento. E agradecer a vocês, né? Um encontro tão improvável que, se Deus quiser, vai gerar muitos frutos. Amém. E que vocês continuem sendo essa ferramenta nas mãos do Senhor, muitas vezes fazendo coisas sem entender, mas que depois o Senhor revela a finalidade das coisas, né? E que tudo seja para o reino. Amém. Amém. É isso aí. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.